Olá, bom dia. É o Campo Web no ar, aqui pelas lentes do JMD mais uma vez. Quinto ano, edição número 207. Eu sou José Domingos Lemos Teixeira e estarei com você nessa edição do Campo Web, que traz os nossos principais assuntos que aconteceram no agro a nível mundial. A China prevê que vai investir em 90 milhões de hectares até 2035. Quais os impactos disso? Também, os números das tarifas dos Estados Unidos em relação aos outros países. Está começando o livre comércio ou realmente terminou? Qual a sua opinião? Além de destaques da semana nas mais diversas frentes do agro e a nossa participação no Show Agro Comigo na cidade de Rio Verde na última sexta-feira. O Campo Web está no ar nas lentes do jornal Manchete Digital, com apoio publicitário da Cooperativa Agrícola Tupanciretã, uma cooperativa com mais de 50 anos, com a força do agricultor de Tupã. Agropan, preparada para receber a sua safra de inverno e também a sua safra de verão. A Agropecuária Viana, presente em dois endereços em Tupanciretã, na Avenida Rio Branco e na Padre Roque Gonzalez. Agropecuária Viana, já há muitos anos, com tudo o que você precisa para a sua fazenda. Em dois endereços, procure a Agropecuária Viana. E também a Via Certa Bank. A Via Certa Bank já tem tempo que é nossa parceira aqui pelo Campo Web. Via Certa Bank, precisou de dinheiro para custeio agropecuário? Procure a Via Certa Bank em Tupanciretã, na Avenida Vaz Ferreira. O Campo Web, sempre atento às notícias do agro, traz essa semana como principal destaque realmente a notícia do governo chinês com relação aos investimentos para restabelecer e promover 90 milhões de hectares do seu território para agricultura de alto potencial. Esse volume de área está ligado à busca de investimentos para fertilizantes e também a adequação de muitas áreas topograficamente para produzir alimentos. A grande preocupação do governo chinês tem sido demonstrada nos últimos anos, principalmente para a autossuficiência. Produção de soja, produção de proteína animal e também produção de arroz tem sido a principal fonte que a China está tentando se manter como autossustentável. No entanto, os números do gigante que tem fome também são grandes na produção interna. A China teve como área produtiva 114 milhões de hectares no último ano agrícola 23-24. No entanto, como as tecnologias ainda não são as iguais aos outros lugares, a China tem um baixo índice de produção. Chegou a 714 milhões de toneladas de fibras e oleaginosas em todo o seu setor agro. O governo chinês, com 1,5 bilhão de habitantes, com bastante dinheiro em caixa, se prepara para começar a produzir internamente. Vamos buscar algumas fontes para perguntar qual o impacto disso, inclusive com algumas pessoas que já estiveram na China, como foi o nosso caso em 2016. Alguns disseram para nós que o impacto deve ser baixo, pois a retomada para a transformação de áreas aonde a agricultura ainda não existe leva tempo. Tecnicamente, nós entendemos que de 5 a 7 anos para que a agricultura realmente tenha índices produtivos de grande porte. Como o prazo do governo chinês é de uma década, cabe ao agro de todos os países também crescerem o seu volume de produção. E isso acontece dentro das propriedades. Isso não é motivo de preocupação para você, sojicultor, pensar que em breve a China não vai comprar mais soja, pois estamos trabalhando com um bom consumo de soja já no mercado interno do Brasil, como principal fonte, colocando o biodiesel no óleo diesel, pois já estamos com 15%. Também envolvendo o mercado chinês e agora sim todo o globo, vamos falar um pouquinho sobre os tarifaços dos Estados Unidos. A China mesmo já foi taxada pelos Estados Unidos em 125%.
E a reciprocidade do governo chinês foi da mesma forma para com o governo americano. Surgiu a pergunta que não quer calar: começou ou terminou o livre comércio? Pois a partir do momento onde o principal ator de venda e compra de commodities se retira do cenário com as tarifas, o que os outros países deverão fazer? Alguns opinadores de economia já dizem que os países taxados estão procurando o governo americano para negociar essas tarifas e também abrir mais os seus próprios países com a potência americana do hemisfério norte. Por outro lado, aqueles países com boa capacidade de reserva de dólar ainda assim não estão se curvando aos tarifaços. Era previsto isso pelo governo Trump? Era previsto isso pelo governo Trump, embora não se esperasse que fosse logo no primeiro trimestre do seu governo. Entre as notícias da região do Rio Grande do Sul, nós temos a colheita acompanhando o seu praticamente últimos 30% em algumas propriedades e o agricultor podendo colher quando tem o intervalo das garoas e das chuvas. Algumas lavouras já com fotos recebidas mostra que o preparo para a lavoura de inverno já está acontecendo. Muitas áreas já com o nabo emergido e outros preparando já para começar a semeadura das culturas de inverno, tais como aveia branca e aveia preta. No cenário da agricultura de leite, os preços continuam estáveis e também sem grandes mudanças. A dinâmica do agro e dos personagens que trabalham no agro, dentre eles os agricultores, os agrônomos e todas as cadeias, vivem um momento de transformação. Entendemos que a capacidade de reaprender é fundamental. Nem sempre as coisas vão continuar como aprendemos da primeira vez. Na última sexta-feira, tivemos a oportunidade de participar do Tecno Show Comigo, na cidade de Rio Verde, em Goiás. Essa feira, que acontece organizada pela Cooperativa Comigo, que tem 50 anos, aconteceu de segunda-feira até a última sexta, na sua 22ª edição. Uma feira 100% organizada pela cooperativa e que traz números da cidade de Rio Verde, que junto com a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, são expoentes de desenvolvimento no agro. A cidade de Rio Verde tem um orçamento de 4,2 bilhões para ser gerido pelo prefeito municipal através do Poder Executivo. É das poucas cidades do Brasil que não busca recursos estaduais em Goiânia, no governo estadual, tampouco em Brasília, no governo federal. Ainda assim, é muito interessante e serve de modelo como os agricultores também trabalham em prol das entidades. Um dos exemplos foi a compra de máquinas agrícolas dos agricultores numa determinada marca comercial. Sempre se tem alguns brindes ou alguns presentes. Os agricultores pediram para que a revenda não os dessem esses presentes e juntasse ao ponto de que eles tivessem o benefício do valor de um trator. Esse benefício coletivamente. Foi o que aconteceu. A revenda entregou ao CTG da cidade de Rio Verde um trator. E esse trator foi feito uma rifa. Um trator de 220 HP. Cada agricultor e também não agricultor comprou um número que fez com que a receita desse brinde coletivo fosse de R$ 1 milhão, 1000 números. O mais interessante que um dos agricultores que ganhou a rifa é por si só um dos maiores agricultores da região de Rio Verde. Ele doou novamente o trator para que fosse feita outra rifa. Citamos aqui esse exemplo de coletividade, de municipalidade e principalmente de anseios de desenvolvimento coletivo. Sabemos que as dificuldades que todos têm em cada setor, muitas vezes não sobra tempo para esse espaço. Mas fica aí o exemplo e o convite. Quanto à população, um apoio muito forte ao evento e também a presença maciça de pessoas de outros estados e até mesmo de outro país. A próxima feira em destaque
estaremos dando algumas notícias é o AgriShow, que ocorre em São Paulo agora no final do mês. O Campo Web, com apoio da Cooperativa Agrícola Tupanciretã, da Agropecuária Aviana e da Via Certa Bank, volta no próximo domingo, aqui pelas lentes do JMD. Curta, compartilhe e comente. Um grande abraço e até a próxima edição.